Thanos. Só de ouvir esse nome a gente já pensa em destruição, né? O titã louco que, num estalar de dedos, simplesmente apagou metade do universo. Mas por trás desse monstro todo existe uma história. Uma tragédia que começou bem antes, num mundo distante chamado Titã. E é pra lá que a gente precisa voltar para entender a pergunta que fica na cabeça de todo mundo. Por quê? Equilíbrio, um universo grato, um paraíso. São essas palavras que o Thanos usa para resumir toda a filosofia dele. Uma busca, assim, implacável por um ideal que, na cabeça dele, justificava o maior genocídio que já se viu. Só que essa obsessão toda não surgiu do nada, né? Ela foi forjada, literalmente, no fogo de uma catástrofe. E se a chave para a gente entender a mente do Thanos estiver, na verdade, nas cinzas do planeta dele, e se aquele monstro que a gente conhece foi, um dia, um visionário que tentou salvar o próprio povo e falhou miseravelmente? É essa história que a gente vai desvendar agora. Ok, primeiro, vamos só relembrar rapidinho o que todo mundo já sabe. Thanos, o Titã Louco. Um ser com um poder absurdo, movido por uma convicção que, olha, nada abalava. Esse é o vilão que a gente conhece. O estalo. Aquele som que ecoou pelo universo inteiro. Com a manopla do infinito completa na mão, o Thanos executou o plano dele com uma frieza que chega a ser assustadora. Metade de toda a vida, puff, desapareceu num piscar de olhos. Foi um ato que, sem dúvida, definiu ele como o maior vilão da história. Mas pra gente entender de verdade o estalo, a gente precisa voltar no tempo. Voltar pra Titã, o tal paraíso perdido. O mundo que moldou o Thanos e que deu origem a essa cruzada maluca dele. Era lindo. Titã era como um paraíso. O jeito que o próprio Thanos descreve o lar dele revela uma dor muito profunda, sabe? Um mundo com uma tecnologia super avançada, mas que vive em harmonia com a natureza. Um lugar que ele amava de verdade. E que ele assistiu morrer. Então, de um lado, a gente tem essa memória de um paraíso. Do outro, a realidade dura de um mundo em ruínas. A pergunta é, o que aconteceu em Titã para causar uma devastação tão completa? E, principalmente, como é que isso transformou o Thanos no que ele se tornou? E a resposta para isso tá na tal da solução rejeitada. Aquela proposta que o Thanos fez para tentar salvar o povo dele e que o marcou para sempre como como um louco. O diagnóstico do Thanos era bem direto, na verdade, superpopulação. Ele via que Titã estava morrendo, sendo consumido pelos próprios habitantes. Os recursos estavam acabando e o colapso era só questão de tempo. Uma crise que, para ele, pedia uma solução radical. E a solução que ele botou na mesa era tão simples quanto aterrorizante. 50%. A eliminação de metade da população de forma totalmente aleatória, imparcial, para salvar a outra metade. Um sacrifício em nome da sobrevivência. Vamos tentar entender a lógica dele. Para o Thanos, não era assassinato, era salvação. Era um ato de misericórdia para evitar um sofrimento muito maior lá na frente. Mas, claro, para o povo de Titã, era pura loucura. A proposta dele foi rejeitada na hora e ele foi exilado, tratado como um pária. E o que eu previ aconteceu. A queda de Titã foi a confirmação que o Thanos precisava. Foi a prova trágica de que ele estava certo o tempo todo. A tragédia do povo dele virou a justificativa para a cruzada universal que viria a seguir. A queda de Titã deu ao Thanos um propósito totalmente novo. Uma cruzada cósmica para, na visão dele, salvar o universo de si mesmo. Ele não ia permitir que outros mundos tivessem o mesmo destino de Titã. E para conseguir realizar essa missão, o Thanos precisava de um poder capaz de reescrever a realidade. E aí entram as Joias do Infinito. 6 artefatos que controlam os pilares do universo: espaço, mente, realidade, poder, tempo e alma. Com elas, ele finalmente poderia impor o tal equilíbrio dele em uma escala cósmica. Só que o custo para conseguir a Joia da Alma foi o mais alto de todos. Ele teve que sacrificar a única pessoa que ele realmente amava, a filha dele, Gamora. Quando ele diz, ignorei meu destino uma vez, não posso fazer isso de novo, nem mesmo por você, a gente entende a profundidade da convicção dele. A dor de perder Titã o tornou incapaz de hesitar de novo. Depois do estalo, o Thanos se aposenta, vai para um jardim, tá em paz, ele cumpriu o destino dele. Mas é claro que o universo não ia simplesmente aceitar essa salvação. E quando os Vingadores decidem reverter tudo o que ele fez, a filosofia do Thanos se torna ainda mais extrema. A tentativa dos Vingadores de desfazer o estalo é, na cabeça do Thanos, a prova final de que o universo é ingrato. O plano A dele, de apagar 50%, na visão dele, falhou porque as pessoas não aprenderam. Então, ele passa para o plano B.
apagar 100% do universo e criar um novo, do zero. Um universo que dessa vez seria grato. Eu sou inevitável. Essa frase é muito mais do que só uma declaração de poder. É a expressão máxima da filosofia dele. O Thanos não se enxerga como vilão. Ele se vê como uma força da natureza, uma correção necessária para um universo que se recusa a se salvar. No final, a gente sabe, o Thanos é derrotado. Mas a questão que ele levantou, essa continua no ar. O legado de um titã. Afinal, ele foi um monstro, um salvador ou um sobrevivente trágico? A resposta, como sempre, não é tão simples assim. Vamos ser claros, os atos do Thanos foram monstruosos. Ponto. Mas a motivação por trás de tudo nasceu de uma tragédia. A dor de ver o próprio mundo morrer o transformou nesse monstro com o complexo de salvador. Entender a história dele não é passar um pano ou perdoá-lo, mas sim compreender a jornada de como o herói em potencial pode se tornar o maior vilão de todos. Então fica a pergunta: monstro genocida? Salvador incompreendido? Ou talvez os dois? A história do Thanos força a gente a questionar aquela linha bem fininha que separa o bem do mal. E talvez a resposta para essa pergunta diga mais sobre nós do que sobre ele.